São Pedro. No dia 29 de junho, comemora-se o dia de São Pedro e São Paulo. Porém, o mais citado nas comemorações juninas é São Pedro, embora São Paulo também esteja incluído no calendário da Igreja Católica nessa data. São Pedro, tanto na tradição católica como biblicamente falando, é um dos 12 apóstolos de Cristo, em que o próprio Cristo diz: Tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. E para os católicos, a partir dessa fala, Cristo estabeleceu uma missão vinculada à própria Igreja Católica, sendo que no catolicismo os papas são considerados sucessores do próprio Pedro. E Jesus Cristo ainda diz a Pedro: Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Acredita-se que, devido a essa frase, as pessoas atribuem o fato de chover ou não chover ao próprio São Pedro. Porém, esse é apenas um mito que faz parte do senso comum ou dito popular. É como se Jesus Cristo, ao dizer essa frase, tivesse dado a Pedro o poder de fazer chover ou não sobre a terra. E por falar em mitos, temos outros, incluindo Santo Antônio, por exemplo, quando ensinam diversas simpatias, e por falar em mitos, temos outros, incluindo Santo Antônio, por exemplo, quando ensinam diversas simpatias para se alcançar um namoro ou matrimônio, como, por exemplo, colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo e só retirar quando encontrar um crush, como se estivesse colocando Santo Antônio de castigo ou a imagem dele. E eu mesma ouvi na igreja recentemente, há um ano atrás, um padre relatando um fato até muito engraçado, em que uma senhora fiel da igreja lhe perguntou se colocava Santo Antônio, era na água fervendo ou na panela de feijão. Achei muito engraçado. Aí o padre acabou desmistificando o mito e esclarecendo que aquilo era apenas um dito popular. Inclusive, os mitos populares continuam sendo semeados a respeito dos santos juninos, constantemente, inclusive pelos não frequentes às igrejas. Mas não vamos discutir isso, pois a fé é individual em diversas situações. E dando continuidade à história de São Pedro, ele era considerado nervoso, às vezes e impulsivo, porém ele aceitava os desafios propostos por Cristo. É uma cena que me emociona muito, é quando ele chora amargamente vendo Jesus sendo levado prisioneiro, depois que se cumpre a palavra em que Cristo dizia: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Mas isso é um fato ou uma narrativa para outra fase da igreja, a Semana da Paixão de Cristo. Impossível não se apaixonar pela história de São Pedro e seus feitos por amor a Cristo e ao Evangelho. E sobre São Paulo, também temos muito que dizer sobre ele, mas deixarei para outra ocasião. Inclusive, uma data comemorada no calendário católico muito importante é sobre o dia da conversão de Paulo, ou Saulo de Tarso. Porém, abordaremos sobre ele em um outro momento. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Dia de São Pedro e São Paulo, 29 de junho. Senhor Deus, Todo-Poderoso, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, eu vos peço que envieis o Espírito Santo para que me defenda de todos os perigos, me ilumine o entendimento e me leve a conhecer a verdade de vossa doutrina, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eu vos bendigo por causa das graças do Espírito Santo, que de vós, um perseguidor da igreja, fez um apóstolo denotado e vos elevou, a par de São Pedro, a dignidade de príncipe dos apóstolos. Impetrai aos filhos da igreja amor sincero à sua mãe,
aos seus sacerdotes e vossa constância, vosso espírito de sacrifício e vosso zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Amém. Vale lembrar que essa oração é extraída do manual Magnífica do Padre João Batista Lehmann. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro, e te darei as chaves do reino dos céus. Oração do dia. Senhor nosso Deus, concedei-nos aos auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. 1 Coríntios 13, 1. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.